Olá! Está começando a primeira videoaula de Morfologia Externa Vegetal. Eu sou o Bill Marlos para o site alternativa.net. E é isso aí. Vamos começar a nossa videoaula falando sobre justamente o caule. O que seria então o caule? O caule é aquele que dá suporte às folhas, frutos e flores. Ele que conduz a seiva bruta às folhas e a seiva elaborada. Funciona da seguinte maneira: xilema, e floema, ok? Xilema transporta a seiva bruta, floema vem com a seiva elaborada. O caule ainda pode desempenhar outras funções, como armazenar matéria orgânica, como a água também, ele armazena água, dependendo do tipo de caule. E a fotossíntese nos caules mais jovens e alguns outros tipos de caule. Obviamente que tem caule que também armazena substâncias nutritivas, e esse não é o objeto de estudo dessa videoaula, mas veremos isso numa outra oportunidade. Bom, gostaria que você observasse a estrutura de um caule. O caule ele é composto pela gema terminal ou apical, que seria essa gema apical. Eu vou ampliar aqui um pouquinho para você estar observando. Seria esse broto que fica bem no ápice de um vegetal. E ele que é chamado de gema. Gema é o local onde vai originar uma folha, ou uma ramificação, ou uma flor, enfim. É ele que vai germinar uma parte do vegetal, nesse sentido. Ora, você também tem gema lateral. Você não, o vegetal, óbvio, O vegetal também vai ter essa gema lateral, por onde também vai germinar uma folha, uma ramificação, ok? Então, são duas gemas. Ora, o local onde essa gema se encontra, a gente chama ele de nó, ou nós, quando eu estiver falando mais de um. Então, esse nó é o local, é a posição onde existe uma gema lateral ou uma gema apical, ok? E existe o entrenós. Entrenós, obviamente, é o espaço existente entre um nó e o outro. Observe, vou ampliar mais uma vez. Observe um nó, esse de cima, o nó de baixo e entre eles o entrenós. Tá bom? Tá fácil até agora, Tranquilo isso aí. Vamos para a próxima. Tipos de caule. Ora, os caules podem ser divididos em aéreos, subterrâneos e aquáticos. O nosso objeto de estudo hoje seria os caules do tipo aéreos, ok? Ficando para uma outra oportunidade, os subterrâneos e os caules aquáticos. Então vamos lá. Caules aéreos. A maioria dos caules são aéreos. Eles ainda podem ser eretos, trepadores ou rastejantes. Então, se você está passando por uma praça, por um lote baldio, ou então por uma floresta, você vai obviamente observar que a maioria dos caules são aéreos. Ok? Coloquei dois exemplos aqui, para você ter uma noção. Então, vamos ao primeiro tipo, Caule do tipo tronco. Esses caules são robustos, desenvolvidos na parte inferior e ramificados na parte superior. Através desse caule robusto, ele armazena a celulose, da qual, obviamente, provavelmente, o seu computador, o seu televisor, deve estar fixado em um móvel que é feito de celulose, madeira. E também existem, hoje, o mercado de carbono, que está em expansão, onde o camarada paga para um produtor, plantando as árvores, enquanto ele está emitindo CO2. Isso não é muito vantajoso em si, não, ok? Mas tronco é isso aí. Estipe, mais um caule interessante. Geralmente não apresentam ramificações, ok? As folhas em si emergem na parte superior desse vegetal. É muito conhecido. São os típicos de palmeiras, E aí vem bacuri, babaçu, guariroba, o buriti, dentre outros, Ora, dê uma olhada. Gostou, Acho que você também gostaria de estar num local desse. Eu vou ampliar aqui também para você ter uma noção. Observe que somente as folhas emergem na parte superior. E geralmente esse caule é cilíndrico, Esqueci de comentar, mas ele é cilíndrico, ok? Tranquilo.
Não está querendo mudar de slide aí não, né? Mas eu vou mudar assim mesmo. Vamos lá para o próximo. Ora, aqui mais um exemplo, tá? É o bacuri. E esse primeiro plano, tá? Esse vegetal é chamado de bacuri. E no fundo, eu vou colocar uma setinha aqui para você ter uma noção, tá? No fundo ali, você tem uma guariroba, que também é um caule do tipo estipe, ok? Vamos para o próximo. Como? Nesse tipo de caule, eles também não são ramificados, apresentam nós e entrenós bem nítidos, tá? É também típico de bambu, cana, milho, dentre outros. Também vou ampliar essa foto para você ter uma noção mais de perto. Olha a setinha. Você tem um nó bem distinto, na parte inferior outro nó. E entre eles, né, obviamente, você tem o entrenó. Notou que é muito simples? Então, nó e entrenó. Toda vez que você vê um vegetal dividido em gomos dessa forma aí, a maioria das vezes ele vai ser um caule do tipo como. Tá bom, né? Tá fácil? Então, vamos para mais um. Haste. Esse caule também provavelmente você conhece. Tá? É um caule ereto, geralmente ele é verde e fino, de consistência bem herbácea. Você pode observar isso quando você está passando numa praça, num lote baldio, você deve ter observado. Se você tem em casa uma hortaliça, uma hortazinha, você tem lá couve, cravo, a margarida em si, a salsa, o mentrasto. Inclusive, essa foto do lado direito é o tal do mentrasto. É muito utilizado aí na medicina naturalista, né, tradicional. A sua bisavó deve ter feito esse chá para sua avó e assim por diante. Ok? Então, esse é o caule do tipo haste. Fino, flexível, tá? E de consistência herbácea. É típicos de ervas, tá? Mais um exemplo aqui de haste para você fixar bem o conteúdo. Observe, esse aqui é o pé de quiabo, né? Note que ele é flexível, não vou torcer essa foto aqui, né? Obviamente, mas ele apresenta uma característica típica desse tipo de vegetal, desse tipo de caule, ok? Até agora tudo em paz, né? Vamos então para o próximo. Agora, nós temos o caule tipo rastejante sarmentoso. Esse tipo de caule também é bem interessante. Ele se desenvolve paralelamente ao solo e tem uma característica única, né? Única que eu digo assim, nesse sentido. Apresenta apenas um ponto de enraizamento, tá? Ele só tem um ponto de enraizamento. E, na maioria das vezes, pode apresentar gavinhas. O que seriam essas gavinhas? Vou colocar a foto aqui para ficar mais tranquilo, tá? Um exemplo é o chuchu, o maracujá, a abóbora, e por aí vai. Vou ampliar essa parte inferior para você notar. Note que essa estrutura, tipo uma mola, essa estrutura é ela que faz com que o vegetal suba em algum suporte, né? Então, ele vai enrolando e enquanto o vegetal vai subindo. Obviamente, para procurar luz, né? Fotossíntese, ok? Eu vou pôr mais um exemplo aqui, tá? Para ficar bem fixado. Aqui é um maracujá. Vou ampliar também essa foto. Note aquela estrutura parecendo uma mola. Ela está se enrolando num suporte. Então, típico do sarmentoso. Agora vamos para mais um exemplo, mais um tipo de caule. Rastejante do tipo estolho. Mas espera aí, rastejante o outro também era. Só que esse tem uma característica única, né? São caules que crescem paralelamente ao solo, como o anterior, porém, neste caso, podem emitir raízes adventícias nos nós que estão em contato com o solo. Então, ele não tem apenas um ponto de enraizamento, ele tem dois ou vários. Tá? No caso aqui, o exemplo típico seria o morangueiro. Vou ampliar essa foto novamente e vou colocar aqui algumas setas para você notar onde é que está o ponto de enraizamento. Observe, olha, 1, 2, 3 estruturas onde se encontra o ponto de enraizamento. Então, esse tipo de raiz adventícia. Ok? E o caule volúvel? Bom, um caule volúvel é um caule que se enrola em espiral ao longo de um suporte qualquer.
Geralmente isso acontece com outra árvore que está do lado dele. Típicos de cipós, tá? Isso é típico de cipó. Note aqui, um exemplo aqui é a campânula, né? Mas note que ele está enrolando em espiral naquele outro caule. Para quê? Ele está buscando a luz. Está buscando a luz, ok? Por quê? A diferença. Qual a diferença? Note que aqui ele não tem presença de gavinhas. Não tem gavinhas. Ele apenas vai sendo enrolando, se envolvendo com o outro caule. Diferentemente do anterior, ok? Então, vamos para o próximo. Cladódio. Bonitinho esse aí, não é? Chega a dar um arrepio quando vê esse tanto de espinho. Porém, esses cladódios, né? Esses caules, eles conseguem realizar a fotossíntese e armazenar água. Como assim? Ao longo dos anos, né, dos milhares aí dos anos, eles se adaptaram a um ambiente seco. Então, ele é de ambiente seco. No nosso caso do Brasil, aqui nós temos exemplos clássicos, né? O cactus, a palma, o figo da Índia, o mandacaru lá do Nordeste, dentre outros. Tá? Então, é uma estrutura que também consegue fazer fotossíntese. Esse tipo de adaptação permite que ele fique muito tempo sem chuva. Interessante. Creio que no futuro acho que vai ficar só assim, viu? Vamos para o próximo. Ora, acabou? Pois é, já está acabando, né? Nós estamos terminando mais essa primeira videoaula, né? Não é mais essa, mas essa videoaula, relembrando alguns conceitos, ok? Então, vamos passo a passo. Primeiro, você conheceu o tipo de tronco, né? Que são caules eretos, lenhosos, que sustentam ramificações superiores. Temos também os caules do tipo stipe, que são aqueles que não são ramificados e as folhas vão aparecer lá na extremidade apical. Outro tipo seria o como, né? Caules divididos em gomos e não são ramificados. No exemplo, caso aí foi o bambu, que eu falei, né? Bambu, milho. O outro seria haste, caule herbáceo, fino e flexível, típicos de ervas daninhas, principalmente as daninhas. Tá lá se você tem um quintal em casa que não conhece um negócio chamado de enxada, provavelmente você tem esse tipo de erva lá. Outro que a gente viu foi o sarmentoso, que desenvolve paralelamente ao solo e apresenta gavinhas, que são aquelas estruturas que se enrolam num suporte. O estolhão são caules rastejantes que podem emitir raízes adventícias nos nós que estão em contato com o solo. Então, ele tem mais de um ponto de enraizamento, enquanto o sarmentoso não. E o volúvel? Volúveis são aqueles que se enrolam em espiral em uma outra estrutura, geralmente outro caule, e é típico de cipó. Cladódios são os caules adaptados ao clima seco. Esses armazenam água, né? E são de clima bem seco. Tá? E é isso aí. Muito bem. Essa foi a nossa primeira videoaula. Eu te espero na próxima oportunidade, que é onde estaremos falando sobre caules subterrâneos e caules aquáticos. Ok? E se você tiver com alguma dúvida ainda, está passando aqui logo aqui no rodapé o site, né, o endereço do nosso site, alternativa.net. Tem o Twitter, se você tiver com alguma dúvida, né, na medida do possível vou estar respondendo para vocês, ok? Valeu, até mais, até a próxima.